Fala, torcedor colorado, tá começando mais um episódio do F5 Colorado Podcast com o nosso quadro Na Mesa com F5. Eu sou o Fernando e tô aqui com o pra gente comentar sobre as duas pautas de hoje. A atuação dos jogadores do Inter convocados nessa data FIFA e os reforços do Colorado para a estreia do Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá. Como eu sempre te falo, né? Eu odeio a data FIFA. E aí, Mu, o que tu achou da atuação dos jogadores do Inter que foram convocados nessa data FIFA? O Enner, o Rocher, o Carboneiro, que ainda não atuou, e o Borré, também pela Colômbia. Eu fico com uma pena pelo Carboneiro, né? Como eu comentei num outro episódio, eu acho que a convocação dele foi justa. Mas, se não me engano, ele sobrou até do banco, né? Mas também o Borré mal conseguiu jogar nesse primeiro confronto das eliminatórias. E, do outro lado, né, o Valência e o Rocher tendo atuações de destaque, né? É verdade, o Rocher teve uma boa atuação contra a Argentina, né? Apesar da derrota do Uruguai por 1-0, ele teve uma atuação muito boa, fez boas defesas, inclusive foi bem elogiado pela imprensa uruguaia. Confesso que eu fiquei bastante surpreso, tá? Porque ele tava sem ritmo, né? O Rocher ainda não tinha atuado no ano de 2025. Foi uma grata surpresa, inclusive. Só reforça o bom trabalho da preparação de goleiros do Inter, né? Porque se o cara conseguiu chegar lá, não tem tanto tempo de treino junto à seleção e já assumir a titularidade e ir bem no jogo, significa que o treino tá sendo bem feito. E o Enner também, né? O Enner confirmou a boa fase após o golaço que ele fez de falta no Grenal, fez 2 gols pelo Equador, sofreu um pênalti e desperdiçou também. Mas faz parte, né? Tá voltando aí o nosso Super Enner. Uma bela atuação também na vitória por 2-1 sobre a Venezuela. Pô, e sobre a Colômbia, né? Eu confesso que eu fiquei bem chateado que o Carboneiro não pôde nem ficar no banco. Ele que é um fã do Vinícius Júnior, né? Ia poder ter a oportunidade de participar de uma partida de seleção contra o Vini. Pra ele, eu acho que seria muito, muito especial, né? É isso aí, não tem muito o que falar do jogo, né? Os nossos jogadores praticamente não entraram, né? O Borré só entrou ali nos minutos finais. O Carboneiro nem no banco ficou, né? E o Inter que tá treinando com o Wesley, né? Na ausência do Carboneiro. Eu, inclusive, acho até que é capaz do Roger começar o jogo lá contra o Flamengo com o Wesley na esquerda, viu? Eu acho que o Carboneiro não vai voltar como titular, não. Eu concordo, e até pelas decisões que o Roger vem tomando na gestão do grupo, ele tem sido muito claro, né? O Wesley ele não perdeu a titularidade por um quesito técnico, né? Ele perdeu por lesão. Então, quando eles voltam pra titularidade, que é a posição deles, e aí o campo decide se eles ficam ou saem, né? Eu acho que vai acontecer tanto a mesma coisa com o Carboneiro quanto com o Rocher, que agora vai voltar disponível para jogar e deve voltar a ser o titular, né? O Antony, apesar de ter sido o campeão, feito um bom campeonato gaúcho, ele deve ocupar o banco, né? Ao longo do ano ele vai ter outras oportunidades de jogar, mas o titular, a gente tem um titular que é de Copa do Mundo, né? Mas eu acho que a grande dúvida pro jogo contra o Flamengo vai ser Enner ou Borré. Eu acho que o Roger vai manter o Enner, né? Depois do golaço que ele fez de falta no Grenal, foi convocado, marcou 2 gols. O Borré acabou jogando pouco, né? Durante essa data FIFA, então vai dar uma esfriada, acredito eu. Acho que ele vai manter o Enner sim, e o Enner começa como titular lá no Maracanã. A principal informação é que provavelmente a gente vai ter a estreia do Juninho, né? O zagueiro ali por causa da lesão do Vitor Gabriel. Exatamente, hoje o DM confirmou aquela informação que a gente já tinha passado, né? Então a previsão do Vitor Gabriel de retorno é de 3 semanas. Tem vários poréns, a idade dele é um fator também, ele é um jogador muito jovem, então a recuperação dele pode ser um pouco mais rápida, mas a tendência é que ele faça um acompanhamento do DM e da fisioterapia que dure em torno de 3 semanas até o retorno. Então ele perde também a estreia na Libertadores e ficaria disponível pelo Grenal. Bastante difícil de acompanhar esse calendário do Inter, né? Com tanto jogo. Porém, o F5 tá aqui, né? E se vocês acessarem o nosso perfil no Instagram, vão ver que a gente vai publicar, ou já está publicado, o calendário do Inter do mês de abril, com todas as partidas para você se guiar. Na verdade o calendário vai ser publicado dia 31 de março, eu acho, né? Daqui uma semana, então... E o Inter também pode ter a estreia do Romero, né? Oscar Romero, que tá treinando muito bem, inclusive. Ele fez um intensivo físico ali, ficou 2 semanas melhorando a parte física, porque ele não atuava desde o ano passado, né? Acho que desde outubro, se eu não me engano. Foi destaque, inclusive, nos treinamentos de finalização do Inter e de confronto 1x1, né? Então, um jogador bem interessante. Aí eu tô com uma expectativa bem grande para a estreia do Romero. E também tem o Diego Rosa, né? O volante que tá emprestado pelo Bahia.
ele pode estrear agora já contra o Flamengo, dia 29, já que ele não pode jogar também a Libertadores, né? A estreia da Libertadores contra o Bahia. Eu confesso que pelo Diego Rosa eu não fico tão empolgado quanto pra ver o Romero. O Diego Rosa é um jogador com bastante potencial, mas ali a gente tem jogadores que estão cumprindo bem a função ali no meio-campo, né? Com o Fernando e o Bruno Henrique como os titulares atualmente. E mesmo quando o Ronaldo vem entrando, ele vem entrando bem. Mas o Diego Rosa, se tiver uma característica um pouco diferente, um pouco mais dinâmico, assim, pode ser um bom substituto ali pro Bruno Henrique, que tem se lesionado bastante, né? Ele tem saído bastante dos jogos, né? Com dor nas costas e coisas, lesões simples e semelhantes, assim. O Bruno Henrique, ele inclusive, ele joga grande parte dos jogos do Inter, se eu não me engano, né? No ano passado, um dos jogadores que mais atuou pelo Inter, porque ele pode não começar como titular, mas ele normalmente entrava no segundo tempo, no lugar de algum outro jogador. É porque ele já entrou como reserva do Maurício em certo momento, jogando aberto pela direita, quanto jogando como volante, substituindo ou o Thiago Maia, ou mesmo mais, Fernando, um pouco né? mais à frente, né? Loucura. E o Romero, ele vem para ocupar um cargo, uma posição no elenco que a gente é carente há bastante tempo, né? Então, seria um reserva para o Alan Patrick, que pô, é um dos jogadores que mais atuam pelo Inter, né? Ele tanto no ano passado quanto esse, assim, são raros os jogos que ele fica fora por desgaste ou lesão. E o Alan também é um jogador, né? Faz muita falta no Inter e a gente realmente não tinha um substituto com características parecidas com as dele, né? Então Pois o é. Romero eu acho que vem para cumprir bem esse espaço. E a gente tem alguns outros jogadores que podem voltar. Talvez não agora no início do mês, mas para essa sequência de jogos, né, com o Bruno Tabata e com o Gabriel Carvalho, que também estão em fase final de recuperação. Bastante importante pro grupo, pelas características, e poder dar pro Roger mais opções, assim, para montar esse time. E Isso o mesmo. Gabrielzinho, uma pena, né, ter se lesionado com a seleção. Então é importante que ele volte bem e jogue. Pode ser. Eu acho bem complicada essa situação, né? Que tá estabelecido um contrato que com 18 anos ele iria já pra Arábia. Mas é muito bom que ele tá realmente voltando a treinar com bola, né? Ele pode estar até à disposição, inclusive, agora para a estreia do campeonato. Ele foi bem importante ano passado, principalmente naquela parte que o Inter teve mal, né? Foi um guri que teve muita personalidade, estreou com 16 anos, se eu não me engano, então... Ele foi um alento quando o time tava mal, de ver alguma esperança ali, né? E para fechar esse foco no próximo jogo, na estreia do Brasileirão, tem a zaga, né? Possível estreia do Juninho, como a gente antecipou antes, como substituto natural ao Vitor Gabriel, apesar de termos outros dois zagueiros treinando com o grupo, né? O Kaique Rocha e o Rohel. É verdade. O Juninho provavelmente vai ser o escolhido, né? Ele veio com pompa de ser o titular, apesar do Vitor Gabriel ter começado a jogar muita bola e ter assumido essa posição. Infelizmente teve a lesão, mas provavelmente a vaga agora vai ser do Juninho, né? Pra começar jogando. Vamos ver. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência também com o Juninho, porque ele vem do Midland, da Dinamarca, e pelo que a gente vê, os atacantes dinamarqueses não são muito fortes, né? E é isso, né? Hoje também saiu a notícia que a seleção uruguaia confirmou a lesão do Arrascaeta, então talvez o Flamengo tenha esse desfalque contra o Inter, que é um desfalque bem importante, né? Eu acho que o Inter pode conseguir um resultado bem favorável lá no Maracanã, claro, né? Sempre torcedor, acredito no Internacional sempre que joga. E apesar do Flamengo ter uma grande equipe, eu acho que o Inter pode sim conquistar os 3 pontos lá no Maracanã. Eu não torço pelo mal de ninguém, mas a lesão do Arrascaeta acaba sendo uma notícia boa pro Inter. Possivelmente contra o Flamengo e contra o Palmeiras sejam as partidas fora de casa mais difíceis do campeonato para qualquer time, não só para o Inter, e eles estarem sem o Arrascaeta acaba sendo algo positivo, né, que vem sendo um dos principais jogadores do campeonato há alguns anos. Uma notícia que tem agitado as redes sociais é um possível retorno do Tyson, né? Ele teve numa live com Vozes do Gigante, falou que gostaria inclusive de retornar para o Inter para encerrar a carreira. Tudo mais, queria saber o que tu pensa disso. Tu acha que o Tyson tem espaço nesse grupo do Inter? Então, acho que o Tyson como instituição, como jogador, como nome, eu acho que ele é um jogador que sempre vai ter espaço no Inter, né? O cara criado aqui, ganhou títulos aqui, e ele teve uma saída
que não foi o ideal, né? Não foi o que a gente imagina para nenhum ídolo do Colorado. Parece que ele realmente saiu, como ele mesmo comenta, né? Parece que saiu pela porta dos fundos. Então, se for para encerrar a carreira, assim, eu acredito que seria uma boa vinda. O contrário é que no campo eu acho que ele não tem muito o que agregar. Se a gente não tivesse contratado o Oscar Romero, não tivesse o Tabata no elenco, talvez sim, por ser um possível reserva ao Alan Patrick. Né? Ele vem jogando numa posição semelhante, um pouco mais pela esquerda. Mas tendo o Tyson no elenco, ele acaba barrando alguns outros jogadores que podem crescer. Recentemente também o Leandro Damião quis voltar para encerrar a carreira no Inter, o que acabou também não acontecendo, né? Então eu acho que também o Inter nesse momento não é um clube que aceita esse tipo de contratação, sabe? Nesses Sim. moldes assim. Apesar do Damião, ele tava jogando numa liga menos competitiva. Não que a Grécia seja super competitiva, assim, mas ainda assim é uma liga profissional. Ele tava jogando. O Damião ficou jogando muito tempo no Japão, que tem uma liga assim bem mais fraca. Ele voltou pro Curitiba, né? Ele tava no Curitiba quando ele. Exato. E depois ele não conseguiu engrenar no Curitiba. Né? Esse é o grande ponto. Se ele tivesse jogado um pouco mais no Curitiba, talvez ele pudesse compor o elenco. Mas ele não tava com ritmo nenhum, assim, ele não conseguiu jogar. Então é um pouco diferente. O Tyson vem jogando e vem jogando razoavelmente bem, assim, pelo que eu pesquisei pelo SofaScore. Nossa, tu não viu nenhum jogo, né? Não. O F5 Colorado Podcast é uma iniciativa que conta com o apoio da Dali Inter, operador de telefonia móvel oficial do Esporte Clube Internacional. E Mu, eu fiquei sabendo também que tu teve lá no Museu do Inter esse fim de semana, né? O que tu achou das 2 novas exposições que tem lá? Cara, visitar o Museu do Inter é sempre muito legal. Eu pude levar meu filho de 3 anos e ele tá numa fase assim que ele gosta muito do Inter, né? Ele entra no carro e pede pra botar as músicas da torcida, essas coisas do gênero, então é muito legal também de poder reforçar esse vício, né? Mas as exposições lá do Museu do Inter agora tem um espaço especial pro Campeonato Gaúcho desse ano. Então pode ir lá visitar, ver a taça e também ver um especial sobre o Octa Gaúcho, com vários cartazes, com os troféus, com toda essa memória preservada pelo museu. Então vale muito a pena. Então olha lá no site do Museu do Inter os horários, faz a visita colorada, vale a pena, é uma experiência muito boa de poder conhecer também todos os bastidores do clube, com os vestiários, sala de imprensa, poder pisar no gramado do Beira-Rio. Então é uma experiência incrível. E é gratuito, né? Esse passeio para sócios também, se eu não me engano.